Olá e bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso material é fascinante. Estamos mergulhando num único capítulo das Escrituras Hebraicas, o capítulo 6 do livro de Números. Um capítulo que, assim, à primeira vista, parece juntar dois assuntos que não têm nada a ver um com o outro. É um quebra-cabeça bem interessante. Exatamente. E as fontes que a gente recebeu para montar esse quebra-cabeça são ótimas. Temos trechos de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Mas o que realmente, para mim, dá o tom da nossa conversa é a terceira fonte. Sim, aquele conjunto de anotações pessoais. Isso, anotações bem diretas, quase como um guia prático de aplicação. E isso muda tudo. Sugere que quem enviou este material não quer só uma aula de história. Com certeza. A pessoa parece estar perguntando: como que algo tão antigo, tipo um voto religioso radical e uma bênção sacerdotal, como que isso pode ser usado ativamente hoje? Com essa pergunta em mente, vamos mergulhar nesses dois conceitos, o voto do Nazireu e a famosíssima bênção arônica. Ok, vamos começar com essa figura do Nazireu. Eu confesso que a imagem que vem na minha cabeça é a de Sansão, sabe? Aquele cabelão todo. Mas o que era, de fato, esse voto? Parece algo bem diferente dos papéis religiosos que a gente mais ouve falar, como os sacerdotes. É uma ótima comparação, porque a diferença é justamente a chave de tudo. O sacerdócio era uma questão de linhagem, hereditário, sabe? Restrito aos descendentes de Arão. Você nascia sacerdote, não escolhia ser. Ah, entendi. O voto do Nazireu, por outro lado, era uma porta aberta. Era um caminho voluntário para uma dedicação especial a Deus, disponível para qualquer israelita, homem ou mulher. Espera aí, mulheres também podiam fazer o voto. Isso é surpreendente, considerando o contexto da época. Surpreendente e muito significativo. O texto é bem claro sobre isso. Era uma forma de, democratizar a devoção intensa. Qualquer pessoa que sentisse um chamado para um nível mais profundo de consagração podia fazer isso por um tempo determinado. Não era um cargo para a vida toda. Não. Era um projeto pessoal de santidade. Um projeto com regras bem rígidas, pelo que as fontes indicam. As bíblias de estudo destacam 3 restrições principais. Vamos dar uma olhada nisso. Basicamente, eram 3 grandes renúncias que mexiam com a vida cotidiana, né? A primeira era sobre comida e bebida. Exato. E não era só sobre não beber vinho, sabe? A proibição era de absolutamente tudo que vinha da videira. Tudo. Tipo... Tudo. Uvas frescas, uvas passas, suco de uva, até o vinagre. O vinho era um símbolo central de alegria, de celebração, da normalidade social. Abrir mão disso tudo era um ato público de dizer: a minha alegria e a minha substância vêm de outra fonte durante este período. Nossa, é uma declaração muito forte. E a segunda renúncia nos leva de volta ao Sansão, o cabelo? Sim, a proibição de passar navalha na cabeça. Durante todo o período do voto, o cabelo da pessoa tinha que crescer livremente. O cabelo comprido se tornava o símbolo visível, o outdoor ambulante da sua dedicação. Um outdoor ambulante, gostei disso. As fontes explicam que era como se a vitalidade da pessoa, sabe, seu crescimento natural, fosse consagrado e pertencesse a Deus. Não era sobre estilo, era sobre identidade. Você olhava para alguém e sabia, aquela pessoa está sob um voto sagrado. Era impossível de esconder. Mas a terceira restrição me parece a mais intensa e talvez a mais difícil de todas. Envolvia uma separação radical da mortalidade. Ah, sem dúvida. O nazireu era proibido de chegar perto de qualquer corpo morto. E aqui a regra era ainda mais severa do que para os sacerdotes comuns. Mais severa como? Ele não podia se contaminar nem mesmo com a morte do próprio pai, mãe, irmã ou irmã. Uau! Imagina o peso disso. Seu pai morre e você não pode participar dos rituais fúnebres. Por que tão extremo? Porque o voto era uma dedicação total a Deus, que é a fonte da vida. A morte, no pensamento da época, era o oposto da santidade, a maior fonte de impureza ritual.
Ao se manter afastado da morte de forma tão absoluta, o nazireu estava vivendo uma realidade simbólica de total pertencimento ao Deus da vida. Era uma afirmação. Uma afirmação poderosa. Neste período, a minha lealdade à fonte da vida transcende até os laços familiares mais sagrados. Ok. Isso me leva a uma pergunta bem prática. A vida é caótica, acidentes acontecem. E se alguém morresse de repente do seu lado, sem que você pudesse evitar? Todo o esforço, meses de cabelo comprido, todo o sacrifício, ia por água abaixo? Essa é a beleza da legislação. Ela previa a falha humana, a imprevisibilidade da vida. Não era um game over. Tinha uma solução. Tinha. Se o voto fosse quebrado acidentalmente, o que o texto chama de contaminar a cabeça da sua consagração, havia um protocolo de restauração. Um reset. Como funcionava? Era um processo de purificação de 1 semana. No 7º dia, a pessoa tinha que raspar a cabeça inteira. Todo aquele cabelo que era o símbolo do voto. Era removido? Sim, um recomeço visível. No 8º dia, ela levava ofertas ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos para fazer um rito de expiação. E só depois disso tudo, a pessoa podia reiniciar a contagem dos dias do seu voto. E os dias anteriores eram perdidos. Eram perdidos. Tinha que começar do zero. Que disciplina! Então não era só um pedido de desculpas. Era um processo completo para se purificar e recomeçar. E quando a pessoa finalmente conseguia completar o tempo do voto com sucesso, tinha uma festa. Sim, uma cerimônia pública e muito significativa na entrada da tenda da congregação, o centro da vida religiosa. Era um grande evento de conclusão. A pessoa oferecia uma série de sacrifícios que eram bem caros, um cordeiro, uma cordeira, um carneiro. E o cabelo? O cabelo era o clímax simbólico. A pessoa raspava todo aquele cabelo consagrado. Aquele cabelo que ela cultivou por todo aquele tempo. Exatamente. E ele não era simplesmente jogado fora. Ele era colocado no fogo, sob o sacrifício da oferta pacífica. Que imagem forte. Era o gesto final de devolver a Deus aquele símbolo externo da sua dedicação. Era como dizer, Senhor, esta vitalidade que cresceu em mim durante este tempo pertence a Ti. Estou te devolvendo como uma oferta. Só depois de todo esse ritual, o texto diz que o ex-nazireu podia finalmente voltar a beber vinho. E retomar a vida normal. Então, esse voto do nazireu é um mergulho profundo na devoção individual. É sobre uma pessoa se colocando num estado de santidade extrema, quase se isolando da sociedade para isso. Mas o capítulo não para aí. Ele faz uma virada de 180 graus e nos apresenta algo que não é para um indivíduo, mas para toda a comunidade. É uma transição brilhante. A gente sai do extraordinário, do voto que poucos fariam, para algo que deveria fazer parte do dia a dia de todo o povo. A bênção. O texto diz que o próprio Deus deu a Moisés as palavras exatas para que Arão e seus filhos, os sacerdotes, abençoassem o povo de Israel. Não era para eles inventarem uma bênção? Não, a fórmula era divina. E que fórmula! É uma das passagens mais poéticas e conhecidas das Escrituras, a famosa bênção arônica. Vamos analisar a estrutura dela, que as fontes dizem ser muito importante. A estrutura é belíssima e intencional. São 3 linhas e cada uma delas começa com um nome de Deus, o Senhor, em hebraico Itziuá. Isso reforça que Deus é a única fonte da bênção. Faz todo sentido. E as linhas progridem, sabe? Como se estivessem subindo degraus de intimidade e favor. Certo, o primeiro degrau. O Senhor te abençoe e te guarde. Direto e poderoso. Mas o que abençoar significa aqui, na prática? Não é só um tenha um bom dia, certo? De jeito nenhum. No contexto hebraico, abençoar, o verbo barak, é um verbo de ação. É pedir a Deus que intervenha ativamente para conceder provisão, fertilidade, saúde, prosperidade. Ok. E a segunda parte, e te guarde, chamar, é o complemento perfeito. É o pedido de proteção contra tudo que poderia ameaçar essa bênção. Perigos, inimigos, doenças. O comentário da Holman lembra que Israel estava no deserto, um lugar perigoso. Pedir para ser guardado tinha um sentido muito literal, sabe? E urgente. Então, o primeiro nível é que Deus te dê tudo de bom e não deixe nada de mal te atingir. Simples e completo. A segunda linha aprofunda isso. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
A imagem do rosto resplandecente é muito forte. É uma metáfora central para o favor divino. Pensa no oposto, uma pessoa com o rosto fechado, sombrio. Isso indica raiva, desaprovação. Sim, o comentário da Nadi descreve o rosto resplandecente de Deus de uma forma linda. É a imagem de um Deus sorridente, é a expressão de prazer, de boa vontade, de deleite para com seu povo. Receber esse sorriso de Deus era saber que você estava em um estado de graça e favor. Gosto muito dessa imagem de um Deus sorridente. Quebra aquela ideia de um Deus sempre sisudo, e essa graça leva à misericórdia, que é o que vem em seguida na frase. Exatamente. A misericórdia, ou graça, Haná, é o resultado natural do favor de Deus. É receber uma compaixão e uma ajuda que você não necessariamente mereceu ou conquistou por esforço. É um presente que flui do semblante sorridente de Deus. E aí vem o clímax, a terceira linha, que leva a intimidade a um novo patamar. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Qual a diferença entre fazer resplandecer o rosto e levantar o rosto? Se o rosto resplandecente é um favor geral, tipo o sol que brilha sobre todos, levantar o rosto é um ato de atenção focada, pessoal. É a imagem de alguém que se vira, para de fazer o que estava fazendo e olha diretamente para você, te dando total atenção. É um Deus que não está apenas contente com você de modo geral. Ele está ativamente focado no seu bem-estar. É a diferença entre um sorriso geral para a multidão e um olhar direto, cheio de afeto, para uma única pessoa. E o resultado desse olhar é a paz. Sim, e aqui temos uma das palavras mais ricas da Bíblia, Shalom. E como as fontes destacam, traduzir o Shalom apenas como paz é perder 90% do significado. Não é só a ausência de guerra. Nem de longe. Shalom é plenitude, bem-estar total, segurança, saúde, prosperidade, harmonia nos relacionamentos. É o estado em que nada está quebrado ou faltando. É o maior presente que Deus poderia dar. Que jornada em apenas 3 linhas. Começa com provisão e proteção, passa pelo favor e pela graça e culmina na atenção pessoal e na plenitude total. O versículo final do capítulo amarra tudo isso de uma forma incrível. Diz: Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Essa frase é a garantia. Os sacerdotes não eram mágicos. Eles não tinham o poder da bênção em si. Eles eram os canais. Ao proferir essas palavras, eles estavam colocando o nome de Deus sobre o povo. O que isso significava? No pensamento antigo, o nome de uma pessoa representava sua essência, seu caráter, sua autoridade, sua presença. Então, colocar o nome de Deus sobre Israel era marcá-los como propriedade de Deus, sob seu cuidado, sua autoridade e sua presença ativa. E a promessa final é de Deus mesmo: e eu os abençoarei. A ação humana dos sacerdotes ativava a promessa divina. Exato. É impressionante, e uma das fontes, a NAA, menciona uma descoberta arqueológica que torna tudo isso ainda mais concreto. Sim, isso é simplesmente fascinante. Na década de 70, arqueólogos escavando uma tumba perto de Jerusalém encontraram 2 minúsculos rolos de prata, do tamanho de um filtro de cigarro. Minúsculos. Muito. Com muita dificuldade, conseguiram desenrolar e descobriram que neles estava inscrita uma versão dessa bênção sacerdotal. O mais incrível é a datação, século 7 a.C. Uau! Isso faz desses rolos os artefatos mais antigos que a gente tem com um trecho do texto bíblico. Séculos mais velhos que os manuscritos do Mar Morto. Então essa bênção era tão central que as pessoas a usavam como um amuleto, talvez, para carregar essa proteção com elas. O que me faz pensar naquelas anotações que recebemos, a nossa terceira fonte. A pessoa que nos enviou o material parece querer fazer exatamente isso, usar essas palavras hoje. É a conexão perfeita. As anotações dizem coisas como: ao iniciar, receba os ouvintes com uma bênção divina. E, ao finalizar, despeça dizendo que Deus abençoe todos os ouvintes. Fica claro que a pessoa não vê essa bênção como uma peça de museu.
Não, ela vê como uma ferramenta viva. Exato. E é interessante que a pessoa não está propondo que a gente saia por aí fazendo voto de nazireu, deixando o cabelo crescer e evitando vinagre. Essa parte parece distante. Mas a bênção ressoa de uma forma completamente diferente. Por quê? Eu acho que é porque o voto do nazireu é um ritual de separação, sabe? Profundamente ligado a conceitos de pureza e sacrifício de uma cultura específica. É difícil traduzir isso diretamente para o nosso contexto. Verdade. A bênção, por outro lado, toca em desejos humanos que são universais e atemporais. Quem não quer provisão, proteção, favor, graça, atenção e, acima de tudo, shalom? As palavras da bênção transcendem a cultura em que nasceram. E as anotações sugerem que não devemos apenas desejar essas coisas para nós, mas proclamá-las sobre os outros. É um ato de generosidade verbal. Exatamente. A pessoa que escreveu as notas entendeu o princípio por trás do texto de Números, que há poder em proferir palavras de bênção. Que, assim como os sacerdotes eram canais, nós também podemos ser canais de boa vontade, de favor, de paz para as pessoas ao nosso redor. É tirar a essência do ritual antigo. Isso, extrair a essência relacional e comunitária para o mundo de hoje. Não é sobre a fórmula mágica, mas sobre a intenção de invocar o bem sobre a vida de outra pessoa. Então, hoje mergulhamos fundo em dois polos da experiência espiritual apresentados num único capítulo. De um lado, a devoção radicalmente pessoal, do voto do nazireu, um caminho para qualquer um se separar temporariamente para Deus, de forma visível e exigente. E do outro lado, o poder duradouro e comunitário da bênção sacerdotal. Palavras que atravessaram milênios, encontradas em minúsculos rolos de prata, e que ainda hoje são usadas para transmitir os desejos mais profundos do coração humano: favor, proteção e shalom. Do outdoor ambulante do cabelo comprido ao estado interno de plenitude, é um espectro incrível. Com certeza. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O voto do nazireu era sobre um indivíduo se separando da comunidade para buscar a santidade. A bênção sacerdotal era sobre a santidade e o favor de Deus sendo colocado sobre toda a comunidade, unindo-a. A pergunta que fica é, no mundo de hoje que valoriza tanto a jornada espiritual individual, o que a gente perde quando esquece de práticas que nos conectam, como o simples, mas poderoso ato de abençoar uns aos outros?